Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. Mais 2 contos, mais múltiplas janelas abertas à reflexão. Aqui, nesse espaço, onde a palavra assume lugar de relevo. Tenho aqui connosco 3 convidados super especiais que vocês já conhecem aí em casa, que já nos acompanham aqui em alguns programas do Janelas de Conto, mas mesmo assim eles têm mais alguma coisa para vos dizer. Vou passar aqui a palavra ao Jorge. Olá, pois eu agora já estou na fase de encontrar gente através do programa, gente que me faz ligação com outras pessoas, gente que faz ligação com filhos e com pessoas que no fundo principalmente nós conseguia juntar no sentido de serem familiares, pessoas que eu nem os conhecia, mas que no fundo eram filhos de amigos meus, que é uma coisa extraordinária. E quem é essa pessoa em questão? É que o nosso Dário, eu outro dia fui, por acaso no domingo, fui à Praça do Gado e encontrei lá uma senhora da qual somos amigos já há muitos anos, que nos conhecemos, e ela disse-me: Jorge, eu vi-te, eu gostei de te ver no Janelas de Conto, no Vitec, estava junto ao meu filho e disse: teu filho, mas quem é teu filho? Ele disse-me: o Dário. Eu disse: não me digas. Mas é engraçado, e isso são das coisas boas que nós também possamos recolher do próprio programa. Ok, muito obrigada, Jorge. Dário. Pois o meu desafio é ligeiramente diferente, que é, as pessoas abordam-me e perguntam-me o que é que vem fazer a Vitec. E explico mais ou menos por alto de onde é que a gente se conheceu, de onde é que vem a ideia do programa, mas também convido-os a seguirem o programa até ao fim. Houve um caso de um colega de trabalho que ele disse-me: mas eu só vejo as tuas partes, as outras já passam à frente. E disse: não, tu tens que ver tudo, aquilo é um segmento e aquilo vai-te ajudar na tua vida. Está bem, eu vou ver o próximo, é sempre o próximo. Mas é engraçado porque a maior parte das pessoas tem-me abordado também nesse sentido, ou seja, acho que já estamos de certa forma a criar algum impacto na sociedade, pelo menos a nível regional. Isso para mim é ótimo. Muito bom, muito obrigada, Dário. Daniela. Olá. Bem, eu não sou de cá, nitidamente. Mais uma vez, não sou ilhéu. Não tenho nenhuma experiência dessas, até porque trabalho com muitas pessoas de fora, convivo com muitas pessoas de fora da ilha, por isso a minha rede social não está assim ainda muito estabelecida cá, mas gostei muito de saber esta parte de que realmente somos vistos, já que estamos aqui, também dar tanto de nós é bom. A única coisa que me aconteceu foi realmente já começar a comunicar, digamos assim, com pessoas que já estiveram aqui no programa, porque trocamos mensagens, porque gostei de as ver, e isso é bom. É muito bom. Já estamos aqui a criar a nossa comunidade de Janelas de Conto. É fantástico. E o engraçado, se me permite, eu tenho que contar essa passagem. Eu outro dia tive que ir sofrer uma pequena cirurgia e estava, antes de entrar no bloco operatório, chegou-se uma pessoa ao pé de mim e passou por mim 2 vezes. A Tcheira entrou no quarto onde eu estava, na sala de espera, e ela disse-me: eu sigo-te e costumo-te ver nos Janelas do Conto, no qual eu também participo. Já sei quem é. A Susana. É muito eu achei graça e disse: olha, bem bom, mais uma pessoa que eu conheci através do programa. É uma coisa interessante. Ótimo. Agora vamos aí para casa e vamos avançar aqui com o nosso primeiro conto. Pavoneia-se de forma confiante pela vida. Tem uma relação próxima e egoísta com o espelho. É uma mulher cheia de si, cega de si. Prefere uma imagem assessoriada em demasia do que correr o risco de passar despercebida. Calça o salto anormalmente alto e evidencia a unha comprida de cor estridente que combina com o colar. Fala alto. Acredita que tem poucos amigos e colegas de trabalho de confiança porque está rodeada de inveja. Garante que isso não a incomoda. Gosta de se ocupar de si. Pratica o autoelogio. Ébria de vaidade, projeta-se como a razão de todo o sucesso. Salva quem não necessita de ser ajudado. Esclarece quem detém mais conhecimento do que ela. Recolhe e deixa-se aplaudir pelas conquistas dos outros. Nesta arrogância e ausência de humildade, descredibiliza-se. Perde o respeito dos restantes. Na ilusão do que é, não aprofunda o seu ser. E nesta superficialidade, idolatra-se ao espelho. Na cegueira de si, mergulha na sua imagem idealizada
e agrava o fosso entre a forma como se vê e como os outros a veem. Perde-se dos outros, mas, sobretudo, afasta-se do que poderia ser. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vou começar pela Daniela. Bem, eu hoje não disse nada realmente sobre mim, sobre o meu ser, e se há uma coisa sobre o meu ser que eu gosto é de pessoas genuínas, ou seja, exatamente o oposto das narcísicas. Se é que alguém gosta de narcísicos, mas não gosto. Selecionei várias frases porque acho que todo este texto tem muito impacto, é muito forte. Eu vou começar por ler as frases em que diz: prefere uma imagem assessoriada em demasia do que correr o risco de passar despercebida. Fala alto. Acredita que tem poucos amigos e colegas de trabalho porque está rodeada de inveja. Pratica o autoelogio. Projeta-se como a razão de todo o sucesso. Recolhe e deixa-se aplaudir pelas conquistas dos outros. E nesta arrogância e ausência de humildade é também superficial. Na cegueira de si, mergulha na sua imagem idealizada. Eu já tinha algumas ideias do que era o narcisismo, mas obviamente que para este texto fui pesquisar mais e saber mais. E percebi que o transtorno de personalidade narcisista é um problema de saúde mental que se caracteriza de forma resumida por um padrão generalizado de sensação de superioridade, necessidade de ser admirado e falta de empatia. E se nós pensarmos nisto, depois é mais fácil talvez identificarmos alguns, pelo menos, padrões narcisistas noutras pessoas que estejam na nossa vida. Embora todos nós possamos ter algum traço narcisista, isso não implica que a nossa personalidade o seja. O narcisista faz tudo para ser admirado e menospreza os que sente como mais fracos. Tem um conceito muito próprio de amor, pois a sua ausência de empatia torna-os superficiais, mas fazem de tudo para que o outro fique dependente dele e o admire. A admiração é sempre algo muito forte nestas pessoas. Minam todas as relações sociais possíveis do seu alvo e são incapazes de querer bem aos outros. O ponto fraco do narcisista é a indiferença. Se uma pessoa não mostrar admiração por um narcisista, especialmente no início da relação, não é? Porque ainda não sabe que o é, ele perde o interesse no mesmo. Ele tem muito medo de ficar sozinho. O narcisista quer sempre ser o centro das atenções. Os narcisistas não gostam de ser confrontados com factos, negam responsabilidades e não admitem limites dos superiores. Não pedem desculpas sinceras, dizem algo que se assemelha, mas não sentem, e só o fazem para serem adorados. Quando o narcisista se sente descoberto, distorce as informações para tentar que a vítima duvide da sua própria memória, percepção e sanidade. São especialistas na destruição da autoestima alheia. Nunca ou dificilmente se querem tratar porque não reconhecem o seu problema. São altamente manipuladores. E aqui sim, eu tenho realmente algo, não diria um problema, mas tenho muita dificuldade com as pessoas com tendências manipuladoras, quanto mais com os narcisistas. Porque, sendo eu uma pessoa tendencialmente genuína, pelo menos assim me identificam e também penso que sou, eu julgo, acho que tomamos um bocadinho as outras pessoas pelo que nós somos, não é? E por isso eu depois tenho dificuldade em identificar os manipuladores. E às vezes sei que sou alvo de manipulação. Acabo por descobrir, porque obviamente que descubro as incongruências, mas é um assunto difícil para mim por causa disto. O manipulador é muito sedutor e mais rapidamente eu consigo perceber um agressivo e percebo logo o perfil agressivo. O perfil manipulador é mais difícil, como eles são muito sedutores, eles sabem ter uma articulação, uma oralidade e um discurso muito próximo àquilo que o nosso interlocutor quer ouvir. Portanto, exato, o que ele fala com o interlocutor não é o que ele fala com o outro. Ele sabe muito bem o que é que funciona com um e o que é que funciona com o outro. E depois, claro que demora a nós, podemos ser vítimas dessa manipulação, quer seja ou não pessoa narcisista ou que tem o transtorno de personalidade narcisista, que as pessoas podem ser manipuladoras sem ser um fator de doença mental, e é uma questão mesmo de
Eu conheço muitos conquista manipuladores e de- poucos narcisistas. Exatamente. Sim, sim. E este padrão de comportamento para levar a sua avante leva algum tempo a descobrir, porque é preciso no caminho apanhar essas incongruências. Por isso leva algum período de tempo, porque há pistas que vão sendo deixadas, que implicam a nossa atenção e que implicam depois também este montar do puzzle e perceber que e às vezes temos pessoas manipuladoras na nossa vida durante anos, até que a gente se verdade. consiga aperceber desta manipulação e que nós éramos apenas um bem essencial naquela altura e quando já não somos, descartam-nos com muita facilidade. Mas já me aconteceu a mim de ser completamente descartada numa relação de amizade que eu considerava que até era forte e profunda e depois é que eu consegui perceber que havia aqui um perfil de manipulação e depois, claro, nós depois conseguimos juntar as peças, mas sim, Daniela, com toda a razão, a manipulação é mais difícil de detectar. Muito obrigada por esse trabalho de casa, excelente, que já esclareceu imenso aqui a todos nós também naquilo que nós vamos avançar em termos de reflexões e também em casa sobre o que é isso do transtorno da personalidade narcisista, que realmente vem, já está nos livros e nos manuais como uma problemática de saúde mental. E também muito interessante reforçar, ainda antes de passar a palavra ao Dário e ao Jorge, que nós todos temos traços narcisistas, é natural, nós todos temos um ego e a nossa autoestima e o nosso amor próprio também vem de nós nos amarmos. Isso só significa que eu posso ter um amor próprio saudável, até elevado, bem constituído, com pilares fortes, mas este amor próprio não me faz sentir superior ao outro, nem me faz perder a humildade. Okay? Não há problema nenhum de nós nos amarmos, não há problema nenhum de nós nos sentirmos bem, termos consciência clara de que fazemos coisas bem feitas e nem há problema algum de dizermos eu sou bom a fazer isso. Isso não nos torna arrogantes nem narcisistas. O que diferencia isto do narcisismo é este sentido de que ninguém é bom o suficiente para mim, eu sou muito melhor que todos os outros. Eu vou-vos contar uma situação muito engraçada de uma pessoa que tirou o doutoramento e depois disse que eu agora vou ter muita dificuldade de lidar com as pessoas, que vou ter muita dificuldade em encontrar pessoas do meu nível. Ok. Mas sim, acontece. E portanto há aqui uma exacerbação do seu eu. O seu ego, não é? Por isso é que são narcisistas. Só não sabia. Muito bem, agora vamos passar aqui a palavra ao Dário. Ok. Eu, agora, a história que tinhas contado fez-me lembrar que a cultura portuguesa, e já disse isso em outros programas, era feita de doutores. Os doutores, os engenheiros, os senhores doutores, o doutor. Ainda se sente um bocadinho, mas já nem tanto. Porque hoje em dia o licenciado é aquele que tem mais dificuldade em encontrar trabalho. Pronto. Só esta pequena nota. A frase que escolhi, a primeira e a última, sem dúvida, pavoneia-se de forma confiante pela vida. Eu posso ser confiante e não ser narcisista, não é? Mas no fim a conclusão é o sumo de tudo, que é perto dos outros, mas sobretudo afasta-se do que poderia ser. Eu levo uma vida inteira a tentar ser alguém que eu não consigo, quando eu poderia procurar a essência do meu ser e sê-lo ainda melhor, ou melhorar-me a mim próprio. As notas que terei, eu acho que existem em ambos os géneros ideais destes, ou seja, aquilo que falaste há pouco, de todos nós temos um ligeiro narcisismo ou um perfil que podemos seguir ou não, ou seja, isso vem connosco. E todos nós conhecemos pessoas que só eu é que sei, só eu é que vi, eu é que sei como é que se faz, e ninguém faz como eu. Para ser feito, deverá ser como eu digo. Lá está, o narcisismo, e a conclusão que tiro é que são, na verdade, imperadores de si próprios, numa ditadura que pensam ter instaurado dentro do seu ramo social, na sociedade onde se inserem. A nível familiar e a nível profissional existe este tipo de pessoas. Os pares deixam essas pessoas falarem porque reconhecem esse narcisismo e às vezes nem sequer ligam para não haver chatices. Mas o verdadeiro amigo ou o verdadeiro familiar, às vezes, em certos momentos da vida, o copo fica cheio e a pessoa enfrenta o narcisista com factos, com argumentos que ele não poderá refutar. E que leva a discussões menos saudáveis ou, como tinhas dito há pouco, até ao rompimento de relações. Porque às vezes quando o verdadeiro amigo é aquele que nos diz aquilo que não queremos ouvir, e às vezes a verdade chega e a gente ou aceita e somos humildes, ou então a gente segue a nossa vida. Distanciam-se. Exatamente. Há aí uma coisa muito interessante que tu disseste, são imperadores. Gostei muito dessa parte. Gostei muito desta palavra também, imperadores, porque se nós formos ver a história, Hitler, Trump, líderes de cultos. Júlio César. E estamos a falar aqui... O próprio Napoleão Bonaparte. O próprio Narciso.
Não podemos Sim, esquecer. Sim, aliás, sim, o termo exato. narcisismo, Sim. o termo narcisismo vem de Vem narciso. de Narciso. Narciso, de forma muito resumida, portanto, da mitologia grega, era um rapaz que se considerava muito bonito, que ninguém era suficiente para ele, tinha muitos pretendentes, mas não queria nenhum desses pretendentes, porque achava que ninguém era suficientemente bom. Tinha uma forte arrogância, uma grande altivez, e um dia está a passear e vê o seu reflexo na água cristalina, e não se percebe de imediato que aquele é o seu reflexo e apaixona-se pela pessoa que vê projetada. Que é este que eu trago no meu conto. A A história do meu poema é o conto, entre aspas, o poema sobre Narciso. Sobre Narciso. E o que é que acontece? E se calhar depois o Jorge ainda vai complementar ainda mais essa história. Ele fica tão inebriado com a beleza da pessoa que vê projetada e depois percebe que aquela pessoa não avança pelo abraçar, não avança pelo conquistar e acaba por não sair de lá para comer, nem para beber e morre. E perece ali à beira à água porque se sentiu desprezado, não é? Porque como é que esta figura não vai ao meu encontro e não me admira? Não é? E portanto, de forma muito, muito resumida. Jorge. Eu tirei a frase: na ilusão do que é, não aprofunda o seu ser. Este primeiro conto atira-nos para um mundo subliminar, acima de tudo. Narcisismo é uma condição psiquiátrica complexa, fazendo com que se sintam superiores aos outros, necessidade de atenção constante e adulação, além de falta de empatia. Esses comportamentos costumam causar relacionamentos conturbados. Para mim, a razão da mesma condição poderá advir de um sem número de situações da própria criação do ser em causa. Temos que ter em atenção da necessidade que os mesmos têm de ser ajudados, claro que no fundo, por especialistas, através da psiquiatria. Pois quem vive num mundo irreal, os pés no chão nunca pode pôr. E eu acrescentaria, num tomado de nota que fiz daquilo que vocês disseram, só será narcisista quem não se ama. Olha, Só será narcisista quem não se ama. tu estás a pensar bem, Jorge? Vocês já me disseram isso, com aquilo que vocês disseram há pouco, que me fizeram chegar a essa conclusão, que foi feito agora. Quem não se ama. Ok, ainda estou aqui a fazer, para mim, a fazer Exato, clareza exato, nesta frase. Exato. A verdade é que o narcisista pode ser aqui um amor daquele que a gente chama o amor de compassivo, não é? Este amor humilde, este amor generoso. Realmente, nesse aspecto, eles não têm este amor... O narcisista não se ama, ilude-se. Ilude-se a si próprio. Sim. Que no fundo é uma ilusão. E tudo o que seja ilusão não é real, e tudo o que não seja real não é amor. Consigo perceber, ok. Por Porque esse- por assim, esse como ele prisma. está iludido, isso é como se fosse, não é amor, é obsessão, Claro. não é? Exato. Claro. Ok. Ilusão, obsessão, dá no mesmo, vai dar Ok. sempre no mesmo. Ok, já consigo. Porque foram vocês os três que entendi. fizeram chegar a essa conclusão, não foi mais É ninguém. que eu tenho que entender, já Vocês entendi. já conheceram, O amor, fui eu. o amor verdadeiro é genuíno. Era Claro, Exatamente. claro. Só tem que ser E aqui genuíno. é uma Claro. E é ilusão, puro. é uma obsessão. Genuíno e A pessoa puro. está tão Sim, sim, obcecada por si Exato. própria que Não se ama, negligencia é uma obsessão. tudo o que está Exato. ao seu redor. Exato. E quando se fala em amor, fala-se em amor saudável, não é? Claro, Pelo menos é esse claro, conceito claro. de amor que nós queremos ter. É o nosso conceito. Eu acho que exato. percebo também o que ele diz, porque assim, uma pessoa que se ama a si consegue amar os outros. E normalmente as pessoas que não amam os outros são pessoas que não sabem o que é o amor. Quem Por não isso, se ama não pode não amar se o amam outro. a si. E nesse sentido, julgo que realmente faz muito sentido. E outra o coisa que a Jorge gente pode acrescentar aqui, com agora essa reflexão que faz sentido, também corrobora a tua frase, Jorge, é a questão da ausência da empatia, não é? Acho que é muito forte, não é? É muito Supostamente. forte, não é? O facto de a ausência da capacidade de se colocar no lugar do outro, na dor do outro. Ou seja, eu posso ter um comportamento que lese e que cause uma consequência grave no outro, sem me provocar qualquer tipo de dano, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de remorso. E muitas vezes, quando vêm os pedidos de desculpa, como tu disseste no início, são desculpas que não são É só para- Para ficar bonito. facturadas, não é manufaturadas, são Para despachar. criadas para, não é? Será o assunto, um penso rápido ao assunto, ou então para conquistar alguma coisa no futuro, porque
porque sente que aquela pessoa ainda não pode ser descartada e convém mantê-la, e então vem aquele pedido de desculpas que muitas vezes não é assim tão sincero. E na questão da empatia, se me permites, também penso que é, por exemplo, quando a empatia é algo que tu sentes por alguém que, por exemplo, está a falar contigo, não é? E está a comunicar-te um assunto, e lá está aquela tal diferença entre a simpatia e a empatia, não é? E em que tu percebes o que a pessoa está a dizer, sentes com o teu corpo quase o que a pessoa está a dizer e ouves, não é? Ouves, escutas ativamente e sentes empatia, e depois quando dás uma resposta ou simplesmente abanas a cabeça e dizes sentes muito, não é? Estás a sentir que outra pessoa te está a comunicar, seja dor, seja alegria. E quando essa pessoa se sente tão superior, tudo o que o outro lhe diz, ela diz, não. Tu não fazes ideia o que é isto, tu não sabes o que é aquilo, o que tu tens não é nada comparado com o que eu tenho, a tua opinião não é relevante. Isso é a tradicional conversa do centro de saúde. Não sei se vocês já assistiram, mas Não. já assisti. Que é, tenho duas senhoras a conversar uma com a outra, já mais de uma vez. Ela diz, então, o que é que estás aqui a fazer? Ela diz, e vim cá por causa do meu pé. E ela assim, mulher, e a minha perna? E ela sobe e diz, e o meu joelho, há que tempos eu tenho um problema no joelho. E vai sempre assim, lá está. dor é questão sempre superior, cultural. Exato. Estou sempre pior que o outro. É uma conversa Também. de ping-pong em que ninguém ouve verdadeiramente o outro, não é? Exatamente. Sim, mas aqui o que eu estava a dizer não era bem o ping-pong, era Sim, sim. o Eu narciso. próprio. O narciso Eu diz sempre, próprio. tu não. Isso não tem nada a ver com aquilo que assim. Mas tu podias-me ajudar, ou isso, então, não, olha, a sério, acredita, porque o que tu tens não é nada comparado com o que Eu próprio que é o mais Eu sou importante. sempre melhor, eu sou sempre pior, eu sou sempre ou eu. melhor ou o que tem mais dor. Sim, É sempre o que tem mais dor, sempre no sentido da superioridade. Mesmo que seja só um dedinho. É a velha história daquele que se queixava que tinha dores em todo o corpo e não tinha dores em lugar nenhum, tinha era no dedo. Pronto, mas no fundo é assim. E o narcisismo é precisamente isso. É fazer parecer aos outros de que somos mais em todos os sentidos. Exato. Seja eles quais forem. Isso é muito interessante, porque se eu considero que sou detentor de toda a verdade e de todo o conhecimento, que eu efetivamente sou a pessoa que sei mais sobre tudo, que espaço é que eu vou dar ao outro para ele falar comigo? Se ninguém me vai acrescentar, se ninguém me vai complementar, se ninguém consegue ter aqui a inteligência, a desenvoltura suficiente para contribuir com mais alguma coisinha, se eu já estou cheio de tudo o que possa haver. Então deixa muito pouco espaço realmente à presença do outro e à necessidade do outro, deixa muito pouco espaço. A não ser esta busca, que aí entra muito também, essa busca incessante da bajulação, porque ele precisa mesmo muito. Sim, que ele de vez em quando manipula para ser bajulado, não é? Exatamente. Agora é imaginar se numa conversa a 4, como nós estamos, fôssemos os 4 narcisistas. Era um quarto Iria de ser nós. uma coisa maravilhosa. Ou seria uma conversa de surdos, ou de mudos, ou seja como for. Não, seria assim. Porque no fundo a diferença está, e o conhecimento está no diálogo e na discussão. E o narcisista não permite isso, porque ele é que é o topo de tudo. Como no próprio texto diz, ele fala alto, ele sobrepõe-se exatamente para abafar, não é? Exato. E quando nós tentamos falar ou explicar alguma coisa, ele fala por cima de nós. Exato. A necessidade de ocupar espaço, não é? Eu acho que sim. Estou a falar baixinho para não me chamarem narcisista. Não, mas a realidade é essa, no fundo é essa. E é bom que nós estejamos aqui a debater sobre isso e todos nós tenhamos uma ideia, uma concepção, no geral, que seja a mesma, mas com pontos de vista diferentes, que isso é que faz as diferenças e isso é que faz com que o nosso narcisismo seja tão pequeno que pelo menos aqui a gente não possa explanar. Não, basta nós termos empatia um pelos outros. Claro. Só E, isso acima já de tudo, percebemos que não temos possibilidade de Temos empatia e temos humildade. Pronto, Sim, tudo isso exato. isso faz com que o narcisismo não possa verdadeira, não entrar. é? A verdade é que a gente temos que gostar de nós, temos que nos amar. Termos amor próprio não é arrogância, Sim. termos amor próprio não é narcisismo. Exato. Desde que a gente reconheça o valor do outro, tenha amor pelo outro, queira que o outro prospere, queira que o outro sejamos gratos pelos contributos do outro. Isso é tão bonito. Sejamos disponíveis a ouvir, a receber, percebemos que não sabemos tudo e que, podemos saber mais de umas coisas, mas o outro sabe mais de outras e os dois juntos vamos saber muito mais de tudo. Não é? É isso que a gente faz aqui. Gostarmos de nós é soltar. É soltar. Gostarmos de nós próprios é bom. Claro, Mas não em termos comparativos. claro.
Não, o que não podemos é fazer comparações. Eu não gosto mais de mim do que gostar de ti. Eu gosto de ti de uma maneira diferente. Aí é que está a diferença. Se formos a dizer, não, gosto muito mais de ti, já estás a incutir o narcisismo, porque és superior à outra pessoa. E não és. Tu és igual a outra pessoa com pontos de vista diferentes. Sim. Por mais que possas ter todas as condições. Isso completamente. Exato, podes ser formado em 600 mil áreas e eu não sou formado em área nenhuma. Tu não és melhor do que eu, és diferente de mim. Tens mais conhecimentos de uma determinada área, eu se calhar tenho mais de outras, pronto, mas nós somos todos iguais enquanto seres humanos, enquanto sermos pensantes, enquanto sermos andantes. E o principal de tudo é sermos andantes. Eu lembrei-me agora de uma história que me ocorreu no estágio da licenciatura, em que nós éramos 3 pessoas e tínhamos um orientador. E uma delas era muito bajuladora. Ela, pronto, era muito bajuladora. Não. Então, ela considerava o nosso orientador. Obviamente, nós estávamos num estágio, acabamos da universidade, uma pessoa sai da universidade um bocado sem saber fazer nada, a não ser estudar, não é? E ela dizia, o orientador é que é um crânio, o orientador é que é um gênio, ele é isto, ele é que sabe tudo. Cuidado, não frises nomes. Não. E eu dizia assim, está bem, o orientador realmente nesta área da biologia e geologia, que era a minha área, sabe muitíssimo mais que nós, até tem um doutoramento, mas, por exemplo, lembrei-me na altura, de moda eu sei muito mais do que ele. Exatamente. Por isso, nós somos iguais. Ele sabe mais de umas áreas, eu certamente saberei mais de outras. Isto que eu sei um bocadinho mal. Porque é verdade, eu na altura via muita Fashion TV, por isso agora não tenho tempo. Mas é verdade, ou seja, nós todos sabemos cada um das suas coisas e eu concordo plenamente com isso. Mas isso também é interessante, que é também ajudar essa pessoa a olhar para si e perceber, e tu, que potencial é que tu tens, que mais, aquela pessoa é muito boa nisso, mas tu tens certamente outras coisas que és muito bom também, portanto, não cairmos aqui também no oposto extremo, que é termos uma autoestima tão baixa e um ego tão baixo e um amor próprio tão baixo, que nos faz ver tudo o que o outro tem é que é fantástico e extraordinário. E depois somos vítimas. E depois somos vítimas, muito facilmente. Porque é muito fácil os predadores cheirarem esse perfil. É esse perfil que eles vão atrás, são os mais fáceis de dominar logo à partida. Não sejamos os anti-narcisistas ao ponto de, se calhar, cairmos no extremo, que isso também não presta. Exatamente. Não é? E aqui, é claro que falámos aqui do transtorno da personalidade narcisista, que é realmente uma doença mental, mas também eu acredito que possa haver, e é isso que eu gostava de explorar com vocês. Por exemplo, essa situação foi uma situação que me aconteceu. Eu tive uma situação em que esta pessoa que eu retratei aí, tive que falar com essa pessoa e senti tudo isto que depois acabei por escrever no conto. E é engraçado, que às vezes vou pensando nessa pessoa e penso de forma compassiva e penso, isto pode ter sido também uma fase na vida dessa pessoa, porque as pessoas, quando é o transtorno, pode haver, por exemplo, um episódio da pessoa, imaginemos o seguinte, tinha acabado recentemente a sua licenciatura, estava com o seu ego muito inflamado, porque se calhar até tinha conseguido ter muitos bons resultados, se calhar até na sua família foi das primeiras pessoas a conseguir ter um grau de licenciatura e estavam, se calhar, pronto, muito orgulhosa daquele feito e se calhar fechou-se um bocadinho a isto e queria mostrar muito mais as suas competências. Eu também acredito que às vezes as pessoas podem passar por uma fase em que esse traço narcisista se fique mais extrapolado e se calhar que tenha alguma duração no tempo, mas que depois que as pessoas consigam também, mesmo sem a ajuda da psicoterapia ou até através também da ajuda da psicoterapia, conseguirem se reencontrar. Conseguirem olhar para si. Mas aí tem traços narcisistas, não sim, são? Não é transtorno. Mas sim, mas vivemos sempre em função de. Sim. Em função de agradar em função de agradar no caso concreto aos nossos pais, fará com que nos leve, talvez, a caminhos transviados para o narcisismo, se não tivermos cuidado. Isto é muito interessante, Jorge, porque há bocadinho estavas a falar da comparação. E eu acho que nós, como pais ou agentes de socialização, independentemente da natureza que a gente exerce aqui o nosso papel de educador dos mais jovens, é muito importante a forma como nós dialogamos. E estou a imaginar, uma coisa é dizer à criança, estou muito feliz com o teu resultado escolar, conseguiste ter o melhor resultado que tiveste no último teste, parabéns, superaste-te. E outra coisa é dizer,
Foi a melhor nota da turma. Exato. Aí é que é o ponto. Ok? Exatamente. Este ponto é essencial, porque muitas vezes um elogio é tu és a mais linda, tu és a melhor, De todos. tu és a mais inteligente. Não. E é isso que a gente tem que ter algum cuidado neste tipo de discurso. Eu digo sempre à minha enteada, eu digo-lhe sempre a ela, pronto, ela é uma grande estudiosa, mas coitada, salve seja, não é? Coitada não, meu amor, ela é uma grande estudiosa, mas pronto, anda sempre com a cabeça na lua, não é que não tem a capacidade, mas ela vai se formar em astronomia ou coisa assim do género, que ela anda sempre lá por cima. Eu digo-lhe sempre, ela diz, mãe, eu pergunto-lhe, quando ela tem boas notas, ela vem-me logo dizer, olha, eu tive muito bom, e mostra-me aquilo. Quando não tem, quando a coisa é mais curta, ela, passou, já recebeste, ainda não, mas eu nem. Mas quando ela tem aquela, eu digo sempre, o importante é tu dares o melhor de ti. Claro. Quando deres o melhor de ti pode até ser um 9 ou um 8, mas foi o esforço que tu fizeste. Porque teres 20 em todas as matérias durante um mês ou dois e depois de 6 para 6 ou 7, não te leva a lado nenhum. Tu tens que manter mesmo que seja nos 9, que possas ir aos 10 ou aos 11, que mantenhas assim, mas que tenhas consciência daquilo que estás a fazer. E isso é que é o importante. Não é os termos comparativos em relação dos outros. Não, se o outro teve 19, tens de ter 20. Não, tu vais ter consoante a tua capacidade. Agora, a tua capacidade, tu é que sabes qual é a capacidade que tu possas ter. Tu é que sabes aquilo que tu possas dar. Não distraias tanto, porque a maior parte dos miúdos hoje em dia não tem boas notas, não é por não terem, é porque andam sempre na lua. Não conseguem sempre, isso não tem vestes de estudo, nem nada disso. E a outra questão também, o ensino ainda não acompanha as novas gerações. Claro, o ensino não está a acompanhar as diligências e exigências do público atual, dos alunos atuais. É um ensino velho para gente nova. Exatamente, o porque é muita informação, muito fluxo de informação que chega muito rápido, informação muito lúdica, com muita imagem, e depois a escola ainda continua às vezes com muito tradicional. Não estou a dizer que seja transversal, acima de tudo com muita imagem, mas ainda, e às vezes também não chega por causa disso. Não é o fator, pode não ser o fator predominante, mas também pode ter algum constrangimento em relação a isso. Eu só me lembro, desculpem lá, eu sei que estamos aqui, por exemplo, julgo que era o Einstein, que não era nada bom na escola. Nada. Por isso, não quer dizer que a pessoa não... 9 e 8 e 10 e não sei quantos não quer dizer eles, que as pessoas não sejam inteligentes, que as pessoas não tenham conhecimentos, mas simplesmente, e já me aconteceu, por exemplo, eu tive que mudar de curso porque eu na matemática eu não conseguia acabar uma fração até ao fim direito. Eu conseguia elaborá-la, toda a gente dava os parabéns, ou seja, a parte mais difícil, passar do texto em português para o texto matemático, fazia, mas depois distraía-me a meio e aquilo não corria bem. E por isso, não quer dizer que eu não seja inteligente, por ter mais notas a matemática, nem que não tenha raciocínio matemático, que tenho muito, mas na altura do stress e da ansiedade de fazer o teste, a coisa nunca corria bem. Ótimo exemplo. Olha, muito obrigada, voltamos daqui a pouco. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Bem-vindos de volta. Era uma mulher extremamente ocupada, contudo bastante disponível para o outro. Esforçava-se para atender às necessidades do outro, por vezes, mesmo quando isso colocava alguns constrangimentos à sua dinâmica diária. A ajuda que oferecia era desprovida de segundas intenções. Não esperava genuinamente nada em troca. Para ela, era suficiente pensar que a sua disponibilidade, atenção, carinho, seriam importantes para as pessoas com as quais colaborava. Apesar de ser em regime de voluntariado, estipulou um compromisso semanal de se encontrar com um grupo de pessoas para discutir assuntos do interesse destes, promovendo assim momentos de partilha com e entre indivíduos que necessitavam de apoio. Certo dia, num desses compromissos semanais, ela atrasou-se e foi altamente criticada pelo grupo. Incomodados, preferiram palavras de como lhes foi inconveniente terem esperado tanto tempo. Não lhe indagaram os motivos do atraso. Ela entristeceu-se, visceralmente. É certo que o faz de coração. Contudo,
apesar de considerar que não precisava de nada em troca, ela começou a reconhecer que carece, no mínimo, de empatia, tolerância e reconhecimento. Muito bem, e podemos começar por Jorge. E por que não? Eu tirei a frase: ela entristeceu-se visceralmente. Quem à dádiva se entrega, por muito que não espere recompensa, muito lhe custa aceitar a crítica negativa, pois se entrega numa totalidade ou parcialmente à ajuda dos outros. Enquanto que o primeiro conto se centra no seu próprio umbigo, este preocupa-se com o umbigo do outro, por vezes o umbigo do grupo. Chegando-se a pensar se valerá ou não a pena. Eu por mim acho que sim, pensando bem, mas também por vezes julgo que não, a tal incógnita. Ou seja, a verdadeira dicotomia do ser humano. Ok, muito bem. Muito obrigada, Dário. Então, era uma mulher extremamente ocupada, contudo bastante disponível para o outro. Faz-me levantar aqui uma questão que eu usei durante muitos anos e acho que ainda faz sentido na minha vida, que é, nós arranjamos tempo para duas coisas. Para aquilo que queremos, arranjamos tempo para duas coisas. Para o que precisamos mesmo e para aquilo que realmente queremos. Porque a maior parte das pessoas que eu conheci na altura que estava na área do fitness diziam-me não tem tempo. Dizia, se terá tempo, é tempo para si, é tempo para a sua saúde, ok? Outra frase que terei, ela começou a reconhecer que carece, no mínimo, de empatia, tolerância e reconhecimento. Para mim aqui o reconhecimento é a palavra-chave. Porque seja voluntariado, seja entidade patronal, eu acho que o reconhecimento é sempre importante. Mas sempre de cima para baixo. Quem está à frente de uma equipa de voluntariado, de um grupo, de uma estação de televisão, uma entidade patronal, deve sempre reconhecer nos seus funcionários uma mais-valia. A conclusão que tirei foi que, às vezes nas equipas de voluntariado, a pessoa, embora vá a fazer serviço de voluntariado, só espera do outro lado um obrigado. E nas entidades patronais, quando damos mais do que aquilo que nos é pedido e não somos reconhecidos, às vezes a pessoa não se sente, mas à mínima falha é repreendido. Ou seja, quando eu sou bom ninguém me diz nada, mas quando eu não sou bom sou repreendido e à frente de outras pessoas muitas vezes. Isto também foi uma das coisas que dei durante o curso, que é todas as organizações devem conhecer bem não só as pessoas que estão envolvidas nessas organizações, mas também as suas famílias. Porque saber quantos filhos a pessoa tem, quantos animais de estimação tem, se eles estão bem, é muito importante para aquela pessoa, o tal reconhecimento. É o ser visto. Não é? Exatamente. Promover ações em grupo como team buildings ou mesmo festas de empresa ou de organização. Muitos dos sítios onde eu passei nem sequer se celebrava o aniversário da empresa, que era um momento de estarem todos juntos, ou não se celebrava alguma coisa, alguma boa notícia que surgia. Lá está, é a palavra do reconhecimento. E termino com: somos seres de vida, de amor e de união. E por isso mesmo, em todos os agentes de socialização onde estamos envolvidos, a gente requer sempre algum reconhecimento. Voltando ao texto anterior, sem ser narcisista, é o ser reconhecido pelo bom trabalho, ou ser chamado a atenção pelo trabalho menos bom, mas já conheci algumas entidades patronais que antes de darem a má notícia diziam que eu era bom em determinada tarefa, ou seja, dar o valor e depois é que corrigir o que está menos bem feito, sobretudo quando não era feito à frente de pessoas, porque há quem goste, lá está, os narcisistas, de falar à frente das pessoas. Outros não, chamam à parte e sabem fazer o seu papel. A crítica, mesmo que construtiva, deve ser feita em privado. Mesmo que construtiva. Exatamente. Tem que ser feita em privado. E outra coisa muito importante também, Dário, tu falaste aí, é que se calhar muito mais facilmente as pessoas são ávidas em fazer a correção, em apontar a falha, mas depois vão pelotando o elogio e o reconhecimento não surge de forma... E é muito engraçado e interessante termos esse entendimento de que o elogio é uma ferramenta extremamente importante nas relações interpessoais e que é muito mais difícil aceitar uma crítica, mesmo que construtiva, de alguém que nunca me elogiou. Por isso o elogio é muito, muito, muito importante. Okay? Obrigada. Ainda pegando um bocadinho aqui, claro. Obrigada. O reconhecimento, se calhar por defeito profissional, não é só... Ou seja, não são só os líderes que têm que elogiar os liderados. Os liderados também
não lhes custa muito elogiar os líderes, quando são bons líderes. Atenção, não é bajular, porque muitas vezes bajulam para aumentar o ordenado, não é isso que eu estou a dizer. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que dão tudo de si pelos seus liderados, não é? E que fazem equipas, e também não há o hábito de nós dizermos obrigado ao nosso superior, porque às vezes até nos facilitou porque saímos mais cedo e deixou-nos ir mais cedo e não tinha essa obrigação, não é? Ou até nos fez a festa de Natal e não tinha a obrigação. Mas se calhar depois se fica sozinho, as pessoas todas divertiram-se e ninguém foi lá dizer ao Sr. Manuel, olha, obrigado por este jantar, não é? Por isso acho que também é importante, às vezes, sim, concordo que há muito mais o déficit ao contrário, não é? Mas também é preciso perceber que as próprias pessoas, os próprios chefes, os próprios líderes também precisam de algum feedback positivo. Sem dúvida. E a gente também pode ainda pegar na questão do elogio e levá-la para fora dos locais de trabalho. O elogio deve ser uma prática diária, recorrente. Eu sou muito a favor do elogio público e da crítica privada. E mesmo no meu local de trabalho faço muito isso. Portanto, nós reunimos para fazer elogio e crítica privada, um a um, quando eu acho que nem toda a gente tem que saber. E depois reunimos a equipa toda para fazer falar de enaltecimentos, para valorizar, para fazermos também o ponto de situação do avanço, não é? Porque lá está, porque acho que estar a dizer, olha, tu enganaste sistematicamente naquele ponto, é uma coisa que se pode fazer em privado, que a pessoa corrige e ninguém precisa de saber que eu estou a notar, porque os outros se calhar nem notaram, não é? E a pessoa vai crescer. Se eu fizer em público, vou estar a humilhar a pessoa. E pronto, como eu não gosto que façam isso comigo, tento não fazer com os outros. Agora, este conto tem... Eu não vou dizer tinha tudo a ver comigo. Os limites é uma coisa que eu estou a treinar há 3 meses para cá. Muito. Porque eu era muito esta pessoa. Eu li isto e disse, isto era a Daniela há 3 meses. E não fazia ideia, atenção. Não fazia a mínima ideia. Ou seja, tinha problemas, sentia-me desvalorizada às vezes, mas fui sempre educada para fazer o bem ao outro e sempre me senti feliz por ajudar os outros sempre que eu posso ajudar, ajudo. E para mim isto era uma prática corrente e realmente eu era daquelas pessoas que passava tanto tempo a ajudar os outros que no fim do dia só tinha tempo para dormir, porque já não tinha tempo para me ajudar a mim. Até que percebi que isto me estava a desgastar muito, mas eu não percebia realmente que isto. E realmente esta falta de reconhecimento às vezes punha-me muito triste, mas eu também fui educada, lá está, para, não sejas assim, ajuda só para ajudar, não esperes reconhecimento. Não espero, mas sabe bem. É como tu disseste há pouco, nem que seja só obrigada. Isso. Claro, não é assim tão difícil. E o que eu pus em relação ao texto, apesar de ter feito várias sublinhados, mas que se calhar agora não faz sentido, eu pus, no limite, podemos estar portanto, falando desta pessoa ocupada que estamos no texto, uma pessoa com um comportamento de autossacrifício. Estas são pessoas empáticas, com imensa sensibilidade ao sofrimento alheio e de alto padrão moral. Sentem-se responsáveis por cumprir as necessidades dos outros, esquecendo de si mesmas. Quando se dá conta da falta de reconhecimento sistemático ou demasiado intenso, pode até ter explosões de raiva. Aqui a tal tristeza. Temos de perceber o nosso real nível de responsabilidade para com os outros e estabelecer limites. É aqui que eu estou. Podemos dar tudo ao outro em situações limite de doença ou perturbação, mas também temos o direito de recusar apoio a quem não nos apoia, a quem não nos sente próximos ou se as nossas necessidades pessoais forem naquele momento imperativas ao nosso bem-estar. Isto não é egoísmo. Isto é autoestima. Isto é amor próprio. Exatamente. Egoísmo é o de uma pessoa que não pode reconhecer as necessidades de outra. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está feliz com o seu modo de se estar. Está diretamente ligado com as nossas emoções, pensamentos, comportamentos e decisões. Uma pessoa com boa autoestima ajuda os demais, na mesma, no entanto, não se prejudica sistematicamente para satisfazer as necessidades alheias. Muito bem, ótimo. E é engraçado que já conheci algumas pessoas que realmente falavam sobre isso, que
eram tão serviçais em relação ao outro e estavam com tantas solicitações do outro porque tem que ir ajudar a irmã a fazer não sei o quê, a vizinha que pediu não sei o quê, o outro vizinho não sei o quê, acompanhar não sei quem, não sei onde. E depois chegar ao fim do dia e o que é que eu fiz para mim? O que é que eu fiz? E muitas vezes negligenciando a própria família, a gente, ok, eu negligencio logo eu, depois negligencio os mais próximos, para depois poder socorrer e estar a ajudar o outro. E é interessante que numa primeira fase, quando a gente começa a impor esses limites, numa primeira fase a gente não deixa de sentir em nós algum sentimento de culpa e algum sentimento de mas porquê que... Imagina, eu ainda devia dizer que não à ajuda dessa pessoa. E nós sentimos aqui algum pesar por dizer este não a essa ajuda. Mas é muito importante fazer isso, porque nós temos que existir. E efetivamente não temos a responsabilidade de ajudar todas as pessoas. Okay? Pelo menos todas as pessoas em todos os momentos. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu diria, se me permitem, eu também, por força do trabalho, eu também esfiei vários sectores e quando tinha pessoas sobre a minha alçada, eu exigia, entre aspas, sempre a responsabilização. Havendo a responsabilização do trabalho, não se necessita do reconhecimento. Que há responsabilização. Não é necessário estar a dizer estás a fazer bem quando tens a consciência que fazes bem. Eu, pelo menos, era essa o meu caminho que seguia. Se o não necessitar do reconhecimento implica que nunca haja julgamentos negativos. E eu fazia sempre assim. Enquanto esfiei os sectores que esfiei há anos atrás, não importa, eu fazia sempre assim. Eu acho que pode ser um risco a gente pensar que a pessoa sabe que está a fazer bem feito. Que mesmo que ela saiba que está a fazer bem feito, não é sempre muito gratificante as pessoas ouvirem parabéns, olha, ótimo trabalho. E aliás, a gente até pode repetir elogios. Aquele colaborador, aquele colega sistematicamente está a apresentar bons resultados numa tarefa que está a fazer. Eu todos os dias posso elogiar aquela tarefa. E é até importante, sempre que possível, fundamentar. Olha, parabéns, esta tarefa por isto e por aquilo está muito bem executada. Porque se eu tiver a elogiar alguém que tem uma autoestima mais baixa, se o elogio for vago, a pessoa pode não perceber que aquele elogio é para si. E até pode dizer, essa pessoa, o que é que será que ela quer, não é? Mas aí tens que ter conhecimento do grupo contigo que trabalha. Porque é melhor do que o elogio, ou mais importante do que o elogio positivo, é o não dares o negativo. Se ele não... É porque esse é assim, se tu estás dentro... Eu estou a falar num caso pessoal. Se estás dentro de um trabalho e dentro dos parâmetros que dentro das tuas capacidades enquanto profissional, se estás dentro dessas capacidades e se elas são feitas, porque por mais que queiras elogiar, tu tens sempre, enquanto chefia, tens sempre lugares que podes... chamar-lhe a atenção dos aspectos negativos. E aí tu tens que ter, penso eu assim, que era isso que eu fazia enquanto desfiava, que era ter a capacidade de dosear as duas coisas. Não lhe chamava a atenção quando fazia bem, não lhe chamava a atenção quando fazia mal, porque depois lhe dizia, não te disse que estiveste bem porque fizeste aquilo que te competia. Dentro disso. Não sei se me estou a fazer perceber. Jorge, estás-te a fazer perceber perfeitamente bem. Hoje em dia, da maneira que também as questões laborais foram evoluindo, hoje, em questão da liderança, e quando se fala em formações de competência de liderança, as mensagens já são diferentes. Esta era uma mensagem muito habitual, noutra altura. No contexto atual, a mensagem é mesmo do elogio. O elogio como uma ferramenta extremamente importante para manter a motivação. O elogio é tão ou mais importante que a remuneração ao final do mês. Portanto, o elogio é mesmo uma ferramenta importante. E depois é assim, o ser humano é falível e é muito natural que a pessoa, o meu subalterno, o meu colaborador ou o meu colega, que vai falhar. É super natural. Somos humanos. Achar que seja ele a ver que falhou. Mas é importante que a gente indique onde é que foi a falha. E a falha não é a pessoa, não és tu que és incompetente, não és tu que és incapaz, é esta ação, esta tarefa não ficou feita com o sucesso ou com a qualidade que nós pretendíamos, por isso e por aquilo. Exato. Posso-te ajudar nisso ou naquilo, mas continua assim. E saber o porquê. E saber onde é que eu posso ajudar. Exatamente, onde é que posso ajudar. Também o elogio em demasia
poderá ser prejudicial quando vier o contrário. Penso eu, claro. É a sem literatura dúvida. atual. Tens razão, Jorge. A menina é que é Também já passei por isso. a doutorada na matéria, não sou eu. comunicação. Estou a falar na questão do conhecimento pessoal, da aplicabilidade. A questão mais do- importante do elogio, a questão mais importante do elogio é que ele seja sincero. Sim. Claro. Esse é o ponto fundamental. Porque se eu vou elogiar só para agradar, só para fazer só porque se calhar preciso que eu fique mais um bocadinho de tempo, esquece. Porque ele Conhecendo não, o grupo, vai, ele claro. não vai chegar lá de forma genuína. Somos genuínos, o elogio é sincero, é uma ferramenta Conhecendo o grupo, extraordinária. conhecendo o grupo, não criticar é elogiar. Por isso é que eu vou por aí. Pois, mas a questão é que perde-se a oportunidade do colaborador ou da pessoa que teve a ação ou a tarefa menos bem executada, ela perde uma oportunidade tão bonita de conseguir aprender a fazer aquilo da forma correta. Certo, claro. Se me Claro que permites, aceito. mas a crítica negativa, se for feita, bem feita, Crítica justificada, construtiva. Sim, sim. e em privado, é muito boa. Quem a recebe é sempre negativo. Mas se for bem feita é boa. Porque assim, muitas vezes eu posso escrever, imagina, uma palavra com um erro há 20 anos. Para mim, aquela palavra, como nunca ninguém criticou, é assim que se certa. escreve, está certa. Eu entendo. E se calhar estou a fazer uma triste figura há 20 anos. Então, se calhar é preferível que alguém, portas fechadas, diga assim, Daniela, aquela palavra Acento é ao contrário. é ao contrário, exatamente. Ou não tem um H. Claro. E eu digo, e vou até se calhar precisar disso. Mas eu escrevi isto há 20 anos e nunca ninguém me disse nada. Então tive esta gente toda a julgar-me e nunca ninguém teve. Eu digo até, obrigada. Não é? E a partir daí evoluo. Porque também quando nós não sabemos onde é que estão os nossos limites, lá está, quais são as nossas dificuldades, nós não conseguimos evoluir. Por exemplo, nesta questão do reconhecimento, porque é que eu não conseguia estabelecer limites? Porque eu também não fazia ideia que não estava que esse conceito existia. Exato. Não sabia que não estava a aplicar, Que podia dizer que não. que podia dizer que não. E que ao dizer que não estava a ser egoísta. Egoísta, exatamente. E quando me explicaram isto tudo, não é? Me disseram assim, Daniela, você pode dizer que não, porque isso não é egoísmo. Podes dizer que não a pessoas que, sei lá, no momento, eles só têm, se calhar, comendo uma bolacha, ficam bem, e tu se calhar estás a precisar de um almoço de feijoada, não é? Por isso, porque já não comes há 2 dias. Ou seja, tens que Eu perceber percebo. que uma coisa é outra e tens que perceber o limite. Percebe? Eu falei em casos pessoais, em depois casos também- eu não e eu falo também estou. no geral. No Sim, geral eu não. também E estou. depois uma coisa importante também, só porque vai ao encontro daquilo que tu estás a dizer. E outra coisa também muito importante é até que ponto é que depois estarmos atentos, até que ponto é que as pessoas depois encontram em nós bengalas. Ou seja, Muito. quando sucessivamente essas pessoas já podiam ter arranjado recursos alternativos, soluções alternativas. Vou imaginar uma pessoa que sistematicamente pede boleia para determinado sítio e eu tenho que Exato. fazer um desvio ao meu percurso habitual para achar aquela pessoa. Já percebi, Ai, já só- percebi, já percebi. Ai, não, como então hoje comi boleia contigo. E a questão até pode ser, olha, precisava durante essa semana, não. E depois já passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses. E enquanto eu não colocar este limite, essa pessoa não vai arranjar uma solução para esta condição e eu vou continuar a fazer um desvio do meu caminho para continuar a dar boleia a essa pessoa. Eu não estou a ajudar essa pessoa. Parabéns, é isso. Não Eu acho que é isso. Eu não estou a ajudar Não, essa pessoa. nem a ti nem à pessoa. Nem a mim, nem à pessoa. Estás sempre a prejudicar, a julgar que estás a ajudar e no fim não estás a ajudar nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Verdade. Não é? Portanto, Casos dá e essa casos. possibilidade da pessoa. Existem casos e casos. Sim, nós falamos de Tem casos que mais vender a minha limites. dama, faz não é? favor, senão não era coisa. Estou a falar para a televisão, não é? Era que é esta. Mas tu também gostas de enaltecer a tua maturidade. Claro, acima de Por tudo. isso a Um Tânia pouco já do meu disse. umbigo, um pouco do Exato. meu umbigo. Por isso a Tânia também está a dizer que na altura em que tu eras mais jovem, tá? Claro. Esses eram os Há uns padrões. meses atrás, há uns meses Essas atrás. eram as Exato, premissas. Aliás, até exato, acreditava-se, exato. nessa altura acreditava-se, o líder acreditava, ingenuamente, acreditava que se fizesse uma crítica, e eram destrutivas, se fizesse uma crítica à frente de toda a gente, que toda a gente aprendia por tabela. Exato. Pelo contrário, ele estava a criar aqui, realmente, que o grupo não respeitasse. O líder tem que ser respeitado. E quando se perde o respeito, a gente está a perder aqui o grupo. E quando se faz essa crítica que visa a humilhação, eu vou dizer à frente dos outros que assim aprende toda a gente por tabela. Claro. Acreditava-se nisso.
Só que a gente agora já sabe muito mais sobre comunicação, já sabe muito mais sobre o ser humano e aliás, mudou tanta coisa que não foi só a liderança, a própria parentalidade mudou imenso. A gente agora fala em parentalidade consciente, que são paradigmas completamente distintos daquilo que era a parentalidade na altura em que eu fui filha menor. Deixa-me só aqui acariciar o ego do Jorge. Acaricia, faz favor. É assim, também da minha pouca experiência, há pessoas que não lidam bem ainda hoje em dia com uma liderança e que lidam melhor com uma chefia. Apesar de dizerem sempre porque o líder e lerem nos livros, e realmente é a melhor maneira, mas, por exemplo, as pessoas manipuladoras merecem chefias. Mas sabes uma coisa, Daniela? O líder pode ser sempre líder e ter métodos de liderança diferentes para cada um dos seus... Exatamente. Porque eu sei que com este colaborador a melhor forma de atuar é esta. Essa pessoa já tem muita autonomia, tem muita criatividade, gosta de se delegar tarefas, gosta de decidir caminhos. Vou deixar que isso aconteça. Exato. Esta pessoa gosta de coisas muito diretivas, muito claras. É isto, aquilo, passos muito concretos, tipo checklist. Então vou oferecer isto, e este um caminho criativo para se chegar... Não, mas até o que eu dizia é, mesmo na questão do elogio, já me aconteceu elogiar bastante, porque acho que sim, eu gosto de ser elogiada pelas minhas coisas, por isso eu Claro. também promovo o elogio. E depois o ego da pessoa cresceu de tal forma que aquilo houve quase um turnover, ou seja, depois a pessoa ficou tão inflamada naquela seu pedestal. Era isso que eu falava há pouco, exatamente. por experiência. Ou seja, ela realmente evoluiu, mas depois deslumbrou-se. E por isso aí também, nós também temos que saber se calhar Cada caso um caso, cada ponto um ponto, isso é se sempre vai assim. aprendendo, não é? Claro. Muito bem. Vamos aqui, um ponto aqui do conto, acho que já conseguimos explorar até com alguma profundidade a questão do elogio e do reconhecimento, e traduzimos aqui também o reconhecimento um bocadinho para essa questão do elogio, da gratidão. E eu queria vos perguntar, o voluntariado é realmente uma questão muito importante na nossa sociedade. Sermos voluntários faz muito sentido, é um agradecimento muito grande para nós e também, se nós temos algum do nosso tempo para disponibilizar e para dar ao outro, acho que é uma coisa fantástica que nós podemos fazer. Eu gostava de saber se já foram, se são voluntários. Eu se é para começar Sim, por mim, não pode sei. ser, Eu toda a Jorge. vida tenho sido voluntário, quer de uma forma, quer de outra, no sentido de trabalhar em prol de... O voluntariado é isso, trabalhar em prol de... Trabalhar em prol do povo da freguesia, das gentes que nos rodeiam. Eu sempre fiz isso. Só que é assim, mesmo que não queiramos, estamos sempre à espera do agradecimento. Porque normalmente, a realidade é essa, normalmente os agradecimentos, principalmente eu falo na questão dos impérios. Eu ajudo muito lá, ajudava muito nos impérios, na freguesia onde eu estou há 1600 festas, no mesmo império tem dois, são dois Espíritos Santos, são duas comissões, o bolo do mar, o bolo da terra, que numa confusão muito grande. Eu sempre ajudei. Eu sempre fui, entre aspas, mesmo que não o queira, um morto de trabalho. Sempre fui aquele que fazia sempre de tudo. E sempre fui o apelidado de ladrão. Mas isso é assim, este reconhecimento que me é feito no sentido pejorativo, que é mesmo pejorativo, chamar-me ladrão para mim, agora já não me faz diferença nenhuma, porque antes fazia muito. Claro. Para mim, o ladrão, eu aprendi com a vida o peso das palavras. As palavras só têm o peso que nós lhe damos. Verdade. E um ladrão, na boca de uma pessoa, pode significar para mim o elogio. Depende da boca que vem. Pronto. Mas eu fartei-me disso. Por isso é que, mesmo que tudo aquilo que eu tenha feito por gosto, em contrapartida recebia sempre. Então o que é que queria? Por tudo aquilo que eu fazia, recebia o reconhecimento, a gratidão. Não era que o povo viesse bater palmas, mas que não me chamasse nomes, que o pior problema é esse. Mas não, com tudo isso, não é por aí que eu deixo de fazer o mesmo. Sim. Que eu faço juros em cima de poca que nunca mais vem, não sei quantos, e depois chateiam-me e eu vou outra vez. Porque depois, o que é que é? A gente não consegue dizer que não, conseguimos dizer que não. Pessoas como nós não conseguimos dizer que não. E depois, lá está aquilo que disseste há pouco, do tempo passado, faz com que
nos possamos assenhorar, assim se possa dizer, do conhecimento das coisas. Da vida. Exato. Porque eles dizem, então vens-me ajudar. Pai, já disse que não vou mais. Mas tu é que sabes fazer isso. Mas ninguém sabe. E depois levam-me através daí. Mas o que é que nós... Eu nunca procurei o reconhecimento. Eu vou porque gosto de ajudar. Mas a forma também, quando Mas dizem também não assim... queria era que me chamassem irmão. Claro. Isto é outra dimensão. Isto é outra dimensão. Mas a questão de dizer assim, olha Jorge, preciso mesmo da tua ajuda porque tu é que sabes fazer então isso. Isto é um reconhecimento. Isso é um elogio. Isto é um reconhecimento, não é? Mas é um reconhecimento fechado. Sim, e percebo. Porque no fundo nós estarmos aqui os 4 e off record, dizermos assim, tu és um gajo muito porreiro e tal. E depois quando abre as câmaras dizer, não, eu não te entendo, tu pronto, aí é que está a diferença. Já percebi. É perante o povo todo, eu não presto, mas vão-me sempre chamar. Eu digo sempre, mas quer dizer, eu sou ladrão. Todas as comissões passam, o único que fica nas comissões sou eu, e eu é que sou ladrão. E toda a gente me vem buscar. Eu quando estou, eu te falo a nível da festa, porque é, pronto, Sim. nesse nível diz a outro, mas também no caso das nossas gírias é muito juntas e natural, essas coisas exatamente. todas, eu sou sempre parte ativa das forças vivas da freguesia, da fila, okay. faz favor. Sim, Pronto, mas depois é tal coisa, o reconhecimento vem sempre na parte negativa. E depois quem é que faz as críticas negativas? São aqueles que nunca fizeram. Que nunca fizeram nada. Ou que não contribui. E que não contribui nada. Isso é que é o pior. Isso às vezes é que nos cansam. E aí vem o reconhecimento, o tão falado reconhecimento, que nós precisamos para podermos dar continuidade. É só muito isso. Bem. Dário. A nível de voluntariado, o tempo é muito escasso, mas contra mim falo, porque disse que a gente arranja tempo para o que precisa e para o que realmente quer. Eu já tive oportunidades de fazer parte de coisas de freguesia, tive 12 anos nos escuteiros e aquilo para mim foi uma aprendizagem de vida, porque foram marítimos e foram terrestres. E sempre que posso... Os escuteiros é um exemplo claro de voluntariado. Neste caso, quase em benefício próprio, acho eu, porque foram poucas as iniciativas que a gente teve. Se vender coisas à porta de uma igreja para benefício de uma futura viagem é voluntariado, eu acho que não. E a gente às vezes apanha o papel que estavas a desempenhar dentro dos escuteiros. Por exemplo, eras guia, eras líder. Sim, então é voluntariado. Chegámos a tomar conta. E para aquelas crianças, aquela viagem foi extremamente importante e acrescentou-lhes conhecimento e acrescentou-lhes. Não foi para ti. Exatamente. Mas foi para o grupo. No futuro apesar de nos dar prazer, é voluntariado. Agora, pegando aqui naquilo que o Jorge diz, nascido e criado em São Bartolomeu, mudei-me entre aspas para São Mateus porque me identifiquei mais com aquela freguesia, vivo atualmente na Vila Porto dele há 6 anos e para as freguesias onde eu passei alguém me pergunta porque é que nunca fizeste parte de uma comissão de festas, porque é que nunca fizeste parte de um bolo, de uma freguesia. E digo, com quem eu falo, que já lá esteve, eles dizem, nunca mais. Comigo não contem mais, porque dá muito trabalho. Porque dá muito trabalho e porque é muito esforço em vão. Porque depois é tal história. Não há reconhecimento. Não há o reconhecimento, ou melhor, o reconhecimento rotulado de tudo aquilo que... É importante quando aceitamos as mordomias. Isso é que me deixa um bocadinho de pé atrás. Também é importante, aí neste caso, reconhecemos que é para muitas pessoas. E muitas vozes realmente se levantam porque não gostaram daquilo, porque é que foi aquele ganadeiro, porque é que foi aquele conjunto, porque é que a procissão é àquela hora, exato. As pessoas, porque é que é só este bocadinho de carne, porque é que não... Mas também... Mas isso é sempre, mas não é só ao nível, mesmo nos marítimos, no clube de futebol, tudo isso é pertencido. Eu acho que não há nada, não existe nada em São Mateus que não tenha pertencido. Que não tenha ido para lá com voluntariado, porque depois é sempre assim, um amigo que me mete lá, esse amigo vai-se embora e eu é que fico. Normalmente é sempre assim, vãs e não sei quantos está lá, mas não me metas em mais trabalho. Homem, venha, estou lá, tu vais só para as contas e não sei o quê, porque tens jeito para as contas, eu vou. Quando chego lá eu é que sou o presidente do Conselho Fiscal e ele já andou, mas quem faz as contas sou eu. São essas coisas. E depois não são só os impérios. Claro que nos impérios aquilo é muito complexo. São os impérios, são as casas de povo, são as juntas de freguesia, são as forças vivas da própria freguesia que é que depois nos levam. Mas também queria deixar aqui só uma nota, porque tem sido notícia nos últimos anos
as gerações mais novas, e eu já tenho alguma idade, por isso posso dizer os mais novos, calma, pegarem em instituições como Casas de Povo, Filharmónicas, E dar-lhes vida. exatamente, e não deixarem fechar, dar-lhes vida. porque as pessoas, como o Jorge, ficaram cansadas dessas exato. organizações e eles optam por fechar a porta e felizmente rapazes com 20, 22, 25 pegam naquilo com força. Isso é importantíssimo, são forças vivas das freguesias, não Exatamente, é? exatamente. Portanto, Daniel. Eu faço voluntariado sempre que posso e gosto muito de ajudar os outros. Gosto de dar de mim realmente, como diziam os rotários, não devia dar tanto de mim antes de pensar em mim, de aprender a pensar em mim, mas sim, faço parte de grupos de voluntariado, dos rotários, faço parte da Make-A-Wish, que é um projeto que eu gosto muito e que infelizmente não tenho conseguido lá chegar, e peço publicamente desculpa às minhas colegas, mas elas sabem que com a minha vida profissional neste momento e pessoal é impossível, mas era um sonho que eu tinha muito grande, era pertencer à Make-A-Wish e já fiz um desejo e é espetacular. Já dei explicações de forma gratuita e voluntária para ajudar uma pessoa que queria entrar para a universidade e porque eu queria muito que ela entrasse. Já pertenci a secções do Clube Naval, ou seja, eu gosto, porque acima de tudo eu gosto de estar com pessoas, gosto de estar em grupo com pessoas e gosto de me sentir útil. Acho que é um bocadinho isso. Bem, lá para casa, uma coisa que eu acho que é importante só para terminarmos é que muitas vezes nós podemos ser até pessoas bastante ocupadas e sermos ocupados e estarmos disponíveis são coisas diferentes. Eu posso ter um tempo bastante ocupado e mesmo assim ter disponibilidade para estender a mão ao outro, para estar próximo do outro e para dar também do meu tempo ao outro. Vemo-nos para a semana.